inflação? Inflação é a corrosão do seu poder de compra ao longo do tempo. Então, se a gente tem uma nota de R$ 100 e hoje, por exemplo, eu consigo comprar 5 itens, digamos, com esse valor, e daqui a algum ano, essa mesma nota de R$ 100, ela compra apenas 3 desses itens, é porque eu tive uma diminuição do meu poder de compra com o mesmo montante de dinheiro. Então, isso é a inflação, que corrói o nosso poder de compra. E o que a gente tem que saber em relação à inflação? Que a maioria dos investimentos que você for encontrar lá no seu banco, na sua corretora, no seu banco de investimento, eles vão ter ali como rentabilidade os juros que são chamados de nominais. Então, ele vai te dizer, por exemplo, você vai ganhar 10% ao ano de rentabilidade, 15% ao ano, ou 0,5% ao mês. Essa rentabilidade, em geral, ela é rentabilidade nominal, que a gente chama. Ou seja, ela é aparente, é a que aparece lá quando você vai ler a publicidade dos investimentos. Só que, como o nome diz, ela é aparente, ela é uma aparência, ela não é realmente a quantidade de dinheiro que você vai receber. Por quê? Porque existe a inflação. E aquele númerozinho que aparece lá na publicidade, ele não desconta a inflação. Então, a gente precisa calcular, na verdade, os juros real, que é o quanto que a gente vai ganhar descontando a inflação. E para isso, não é simplesmente uma conta de subtração. Vou dar um exemplo para você. Se eu tenho um mega investimento que me paga uma rentabilidade de 30% ao ano, e a inflação, ela tá em 10% ao ano. Então, eu poderia pensar que é só pegar o 30 menos o 10, vai dar 20. Então, eu vou ter 20% de juros real. Mas, na verdade, não é assim, porque a gente está falando também em juros compostos, não juros simples. Então, o valor real sempre vai ser um pouquinho menos do que se fizer essa subtração simples. Então, na verdade, o juros real vai ser 18 nesse exemplo. A gente coloca aqui do ladinho para você a fórmula, então, dos juros reais. Para quem gosta de calcular bem certinho e tudo, então você tem ali a fórmula, que é 1 mais a rentabilidade nominal, lembrando que você tem que botar em número de percentual. Por exemplo, se você tem 30%, você não vai botar 30 ali, você vai botar 0,30. Se você tiver 25%, 0,25, certo? Então, tudo isso você vai dividir por 1 mais IPCA. IPCA é a inflação, é o índice de preço ao consumidor amplo, que representa a inflação. Então, se a inflação, como no meu exemplo, foi 10%, então a gente botaria 0,10. E tudo isso, então, você vai, no final, diminuir ainda de 1. Então, essa vai te dar a taxa real. Mas na maioria das vezes você não precisa ficar calculando tudo isso, você pode fazer uma conta de subtração simples e saber que o valor vai ser um pouquinho menor do que aquele valor da subtração, certo? Além disso, quando a gente fala em inflação, você vai sempre escutar nas notícias, vai ler no jornal, vai ler nos panfletos, enfim, né, que falam sobre finanças, você vai encontrar, então, 2 índices, basicamente. O IPCA, que é esse que eu falei, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é um índice que ele é calculado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E por que ele é amplo? Porque ele tenta pegar pelo menos 90% das famílias que moram nas grandes capitais do Brasil. Ele tenta representar essas famílias, a inflação que elas sofrem, né? Que elas percebem no dia a dia delas. Então, o IPCA, ele faz uma avaliação do quanto que foi a inflação no poder de consumo dessas famílias que ganham desde 1 até 40 salários mínimos por mês.
E aí, então, todo mês você vai ter lá o IPCA do mês, quanto que for. E existe também um outro índice de inflação, que é o IGPM, que é um pouquinho diferente, porque ele não calcula a inflação das famílias, do consumo de varejo. Ele calcula, na verdade, o consumo do atacado e também da construção. Então, ele é um índice, o IGPM, muito mais para indústrias, para comércio, e não tanto para o poder aquisitivo familiar, que no caso seria mais o IPCA. Então, por isso que é importante, quando você vai investir, você tem que se lembrar disso. Existe uma rentabilidade, que é a rentabilidade que você está comprando, porém essa não é a rentabilidade real. Você precisa diminuir a inflação, ou simplesmente fazendo uma subtração simples e sabendo que o valor final também não é o valor correto, mas sim um pouquinho menos do que ele, ou então você usa essa fórmula que eu te dei para calcular exatamente qual vai ser a taxa real de rentabilidade daquele investimento.